Marcos 6, verso 30 ao 44, diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. E de todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu uma multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. E depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E foram 5.000 os homens que comeram os pães. Amém? Um pouco com Deus é suficiente, né? Jesus aqui convida os discípulos a irem a um lugar deserto para descansarem um pouco. A demanda do ministério era grande, as pessoas estavam procurando eles a ponto de eles não terem tempo para fazer uma refeição, para sentar-se com calma e almoçar. Então Jesus falou para os discípulos: vamos até um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então eles pegaram um barco e começaram a se distanciar do povo na procura de um lugar deserto, para descansar. Mas algumas pessoas estavam provavelmente seguindo eles tão de perto ali, que perceberam aquela movimentação, perceberam que Jesus estava saindo dali de perto do povo para ir para um outro lugar, e foram seguindo o barco de Jesus e dos discípulos pelas margens do rio, foram seguindo, e ao mesmo tempo que eles iam seguindo, eles iam passando por outras pessoas e iam divulgando aquela notícia: Jesus vai parar mais à frente. E logo uma multidão foi seguindo ali o barco pelas margens, e quando Jesus chega no local que seria, na verdade, deserto, já tinha uma multidão esperando a Jesus. Quando Jesus chegou, já tinham milhares de pessoas o aguardando. E quando Jesus olhou para aquela multidão, ele teve compaixão. Jesus conhecia o destino daquelas pessoas. Não era um problema a ser resolvido. Ele podia chegar lá: nossa, estava indo para um lugar deserto para descansar, e de repente tem essa multidão.
Então não vou parar aqui, vou dar ré no barco, olha. Vou sair daqui e vou para outro lugar. Não, Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Não eram problemas a serem resolvidos, eram pessoas a serem amadas, pessoas importantes para Deus. Então Marcos diz que Jesus foi movido por grande compaixão, pena daquelas pessoas, um sentimento piedoso de simpatia em relação àquele povo. Assim como Jesus tem compaixão da minha vida, tem compaixão de você, tem compaixão de cada um de nós, ainda hoje, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã nós temos uma nova oportunidade. Isso porque Jesus tem compaixão de nós. Ele nos ama. Jesus e os discípulos iriam encontrar um lugar tranquilo para descansar. O descanso é muito importante. A Bíblia fala isso. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, Ele deixou um exemplo, descansar é importante, mas Jesus sabia, naquele momento ali, que existia algo mais importante do que descansar. O descanso, naquele momento, iria ficar para depois, porque tinha uma multidão precisando ouvir a palavra de Deus, tinha uma multidão precisando ouvir a mensagem. Jesus teve compaixão por aquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. O que acontece com uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para os seus predadores. Uma ovelha sem pastor cai numa armadilha ou cai num buraco e não tem ninguém para ajudá-la, para salvá-la. Uma ovelha sem pastor se perde do rebanho e não tem uma voz para guiá-la novamente ao grupo. Uma ovelha sem pastor está correndo perigo, sozinha, sem alguém para cuidar dela. Então Jesus olhou para aquela multidão e entendeu que elas eram como ovelhas sem pastor. E não estou falando desse título de pastor que nós homens recebemos, mas do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quantas pessoas estão hoje sem pastor? Quantas pessoas estão hoje perdidas? Às vezes até frequentam uma igreja, às vezes até tem um líder religioso, mas para por aí, não tem a Jesus como pastor. Estão órfãos e perdidos da mesma forma. Só quando temos Jesus como pastor é que temos esse cuidado 100%, esse cuidado em todo o tempo. O Senhor é o meu pastor. Amém? Você pode declarar nessa manhã: o Senhor é o meu pastor. Amém? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, um pouco é suficiente. Se o Senhor é o meu pastor, eu nunca estou sozinho. Os discípulos, chegou um certo momento, após Jesus receber aquela multidão, começar a ensinar, começar a tratar daquela multidão, chegou um certo momento que os discípulos foram até Jesus e disseram: já está ficando tarde, já está perto de anoitecer, mande essa gente embora, para que elas comprem alguma coisa para comer, para que elas voltem para as suas casas, para que elas façam outra coisa, e para que possamos finalmente ficar sozinhos, para que possamos finalmente descansar. Qualquer outra pessoa diante daquela multidão iria pensar: é melhor deixar eles embora, é melhor deixar eles voltarem para as suas realidades, para os seus trabalhos, para os seus povoados, para as suas casas, para as suas famílias. Mas Jesus
ele teve compaixão deles. Jesus pensou na volta deles para casa. Jesus pensou no que eles ainda teriam que percorrer com fome para conseguir o alimento. Jesus tinha um plano diferente. Jesus não ia despedi-los sem prover todas as coisas que eles precisavam. Assim como Jesus sabe que precisamos muito mais do que um alimento físico, precisamos muito mais do que uma palavra de distração, precisamos muito mais do que uma palavra motivadora, precisamos de um pastor que está conosco em todo o tempo, amém? Jesus ali, ele se apresenta como pastor de toda aquela multidão, mas ele não estava tratando uma multidão como um todo. É muito comum a gente ouvir tantas generalizações hoje em dia. Os evangélicos, os católicos, os cristãos, Jesus trata individualmente cada um naquela multidão. Jesus conhecia e conhece a necessidade de cada um de nós. E ele tem um propósito individual na minha vida, na sua vida. Né? A gente tem um relacionamento individual com Deus. E é Ele que é o nosso pastor. Né? Como a gente cantou aqui agora há pouco, ainda que minha mãe, né, não esteja mais comigo, ainda que meu pai me abandone, ainda que eu esteja, entre aspas, sozinho nesse mundo, Jesus é o nosso pastor que está conosco em todo o tempo. Então Jesus tinha um plano diferente, um propósito ali com aquela multidão. Porque o pouco que você tem é suficiente. O pouco que nós temos é suficiente, porque é Deus que faz o milagre. É Deus que faz as coisas acontecerem. Ele que é soberano sobre todas as coisas. Às vezes nos preocupamos muito com o que nós temos. Isso é natural do ser humano. Esse sentimento de ter, de não ter, num período de desigualdade social tão grande como é o que nós estamos vivendo na nossa sociedade, é natural do ser humano querer acumular, querer guardar, querer ter uma segurança, mas Deus não está preocupado com isso, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. É Ele que faz surgir o maná no meio do deserto. É Ele que entra em uma provisão sobrenatural quando menos imaginamos. Deus faz, o milagre vem do Senhor. O pouco que eu tenho, o pouco que nós temos é suficiente porque Deus está presente. Se Deus está presente, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Amém. Independente do que possuímos, Deus é provedor em nossas vidas. E aqui, nesses versos, não se tratava de uma prática de ação social, não se tratava de distribuir alimento aos mais pobres, não se tratava de vir com provisão para aqueles que não tinham condições de comprar. Não, os discípulos, quando disseram a Jesus para despedir o povo, eles disseram: mande para que eles vão nos povoados, para que eles comprem o seu próprio alimento. Eles estavam vendo ali, tratando de pessoas que tinham condições de comprar o seu próprio alimento, ou então de voltar para as suas casas, onde encontrariam talvez a despensa cheia. Então, os discípulos falavam: se uma pessoa fosse alimentar essa multidão, ela precisaria ter 200 denários, 200 moedas de prata, que era relativo ao salário de 200 dias trabalhados. Considerando a folga semanal que eles levavam a sério, quase um ano de trabalho de uma pessoa para alimentar aquelas pessoas que estavam ali. Imagine a quantidade de padarias que seriam necessárias para produzir pão para tanta gente. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar ali para os discípulos que era impossível alimentar aquela multidão de forma natural.
que eles tinham que confiar que o pouco que nós temos é suficiente, porque é Deus que faz o milagre. Naturalmente não teria condições de se alimentar aquela multidão, ia levar horas e horas para achar pessoas para produzirem uma quantidade grande de pães, pessoas para pescarem uma quantidade suficiente de peixes para aquela multidão, e eles só tinham 2 peixes, 5 pães. Então Jesus estava falando para os discípulos: é impossível alimentar essa multidão de forma natural, vocês têm que confiar no sobrenatural de Deus, vocês têm que confiar que o pouco que vocês têm é suficiente, porque Deus provê. Jesus orou, agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus pela provisão, agradecendo a Deus por aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua mensagem. E pediu aos discípulos para começarem a distribuir aquele alimento. E o milagre aconteceu. Havia o suficiente para alimentar aquela multidão. Havia o suficiente para eles comerem o quanto quisessem. E havia o suficiente para sobrar. E sobraram 12 cestas. E tinham alimento para eles levarem para casa, para se alimentar no outro dia, porque Jesus entrou com providência, porque Jesus entrou com a provisão naquele lugar, e sobrou, e Deus providenciou muito mais do que eles precisavam. Essa história nos lembra que o Senhor Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas, e Ele nos fornece muito mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus providencia muito mais do que esperávamos. Ele nos surpreende, Ele faz mais, e nós só temos que agradecer a Ele, porque se Ele está presente, o milagre, a provisão acontece, né? O pouco que você tem, o pouco que nós temos é suficiente, porque Deus vai te usar. Deus usou aquele jovem antes dele sair de casa. Por que ele ia levar 5 pães e 2 peixes? Né? Ele foi tocado pelo Senhor ali, ele saiu de casa com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E quando os discípulos lá provavelmente perguntaram: alguém tem alguma coisa aí, algum alimento para comer? E esse jovem levantou a mão: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu posso compartilhar com vocês. Eu posso entregar ao mestre esses 5 pães e esses 2 peixes. E ali eles encontraram aquele alimento. Jesus abençoou o alimento, mas Jesus deu uma tarefa muito importante aos discípulos. Jesus não levou o alimento até cada pessoa, ele falou: vocês vão distribuir o alimento. Talvez ali no início, os discípulos olharam para aquele cesto, com 5 pães, com 2 peixes, e não estavam entendendo direito, mas eles tinham ali o coração de servo, eles tinham ali a intenção de agradar ao mestre, e eles falaram: eu vou distribuir, seja o que Deus quiser. E eles não sabiam ainda, né? Como eu falei aqui para vocês, eles não entenderam o milagre que estava acontecendo ali naquele momento. Posteriormente, eles refletiram sobre isso e viram o que estava acontecendo, né? Lá no verso 52, como eu falei com vocês, diz assim: é que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não entenderam, era um milagre tão grande. Às vezes Deus faz uma coisa sobrenatural em nossas vidas e a gente não entende, mas a gente só deve agradecer a Deus o privilégio de estar recebendo esse milagre e o privilégio de estar podendo servi-lo. O milagre começou com Jesus, mas o milagre também encontrou sua expressão na participação dos discípulos, no serviço de cada um dos discípulos que estavam ali ainda sem entender, mas disposto a servir ao Senhor.
Lá em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Deus nos convida a servir. O nosso serviço, a nossa disponibilidade diante de Deus pode abençoar vidas de uma forma que não imaginamos, de uma forma que não esperávamos. Temos falhas, sim, temos limitações, estamos em crescimento, assim como os discípulos estavam, e ainda não entendiam tudo. Estamos em crescimento, estamos em aprendizado. Às vezes reconhecemos que temos pouco ou nada para oferecer, mas quando temos um coração disponível para servir, o Senhor nos usa, o Senhor faz algo através de nós. A capacitação vem do Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos não é o suficiente o que eu tenho. Talvez o meu nível de intelectualidade não seja o suficiente, talvez meus recursos financeiros não sejam suficientes, mas se eu tenho disponibilidade para servir, o milagre que está em Jesus pode ser feito através de mim, através de você. Pois o que Deus abençoa é capaz de produzir muito além das leis naturais e humanas. Então, mesmo quando não imaginávamos, Deus pode nos usar para sermos canal de bênção na vida do nosso próximo, no meio da nossa família e, eventualmente, até para uma multidão. Deus quer usar cada um de nós e Ele faz isso quando exercemos o dom que recebemos para servir uns aos outros. Amém? E por último, o pouco que nós temos é suficiente para receber a salvação. A salvação vem do Senhor. A salvação é um presente perfeito de Deus e é algo que não merecemos. Nada do que nós fazemos ao longo de toda a vida vai ser suficiente para comprar a nossa salvação. Nada do que nós fazemos ao longo de toda a vida, todo o bem que nós porventura fizermos, se vendermos tudo que temos e doarmos aos pobres, se deixarmos os nossos próprios interesses para servir os outros, nada disso vai nos trazer a salvação, porque a salvação é um presente eterno de Deus. A única coisa que temos que fazer é crer e receber a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. A decisão mais relevante que nós temos a fazer na vida é reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Só assim nós teremos um pastor que cuida e que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Jesus faz um convite especial a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Deus amou você de tal maneira que deu o seu único Filho para que você creia e para que você tenha a vida eterna. É um relacionamento real e verdadeiro contigo. Não é por merecimento, mas é um presente maravilhoso que Deus concede a cada um de nós nessa manhã. E hoje é dia de salvação, é dia da salvação chegar na sua vida. Se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador, Ele te convida hoje. E Ele quer te dar hoje o descanso, Ele quer te dar hoje o refrigério, Ele quer te dar hoje um futuro certo e cheio de esperança, Ele quer te dar hoje a salvação eterna. Basta você crer, basta você reconhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Amém?